Meus irmãos queridos, leitura bíblica no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Nós leremos a palavra do Senhor e nessa noite encerraremos a exposição deste livro, este livro profético, um livro extremamente enriquecedor da palavra do nosso Deus, escrito para nossa edificação, escrito para o nosso crescimento. Por isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no capítulo 12. Leremos a partir do versículo 1. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe, que Ele nos ajude nesta noite, e que sejamos todos edificados pela sua bendita palavra. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, fala ao nosso coração, edifica-nos nessa noite. Quebra, Senhor, o nosso coração. Tira qualquer obstáculo, ó Deus, que possa impedir a nossa compreensão da Tua palavra. Que Tu trabalhes
o nosso coração, a nossa mente, para que do Senhor, ó Deus, possamos receber a tua instrução. Prepara-nos, Deus, prepara-nos. Sabemos que somos pessoas quebradas, habitando num mundo quebrado, danificado pelo pecado. E por isso nós suplicamos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que tu, ó Deus, nos ilumines e nos habilites, ó Deus, a persistirmos até o fim, sem esmorecermos, sem desanimarmos, sem nos entregarmos, ó Deus, ao mal, ao pecado, às pressões desta vida. Ó Deus Santo, nós suplicamos ao Senhor e clamamos pela tua mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do trecho final deste livro. Nós temos aqui a quarta visão de Daniel, a sua última visão, e nós agora estamos no desfecho de toda a revelação, a maior de todas as revelações que o profeta Daniel recebeu do Senhor. No capítulo 10, nós temos o tempo desta passagem, ela se dá exatamente no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. E aqui então, o profeta Daniel, ele tem uma visão, e nesta visão ele então se entrega à oração, ele se entrega a Deus, para que o Senhor o faça entender e compreender tudo aquilo que ele havia visto. Porque era um tempo de conflito, naqueles dias, porque muitos não haviam regressado para a terra de Jerusalém, para Judá, e aqueles que regressaram estavam vivendo momentos de grande tribulação, momentos de luta, de conflitos intensos ali, em função dos samaritanos que estavam tumultuando toda a vida do povo de Deus. E por isso então Daniel ele se coloca em oração na presença do Senhor. Depois de 21 dias de consagração, um anjo glorioso de Deus se revela a Daniel no rio Tigre. E ali então ele fala para Daniel do que o impediu de chegar até a presença do profeta, para então lhe dar o entendimento de tudo o que estava acontecendo. É que o príncipe da Pérsia, um demônio forte, entrou em conflito com ele, e de maneira que ele foi impedido por um tempo de chegar até a presença de Daniel, até que então Miguel, o príncipe do povo de Deus, foi ao seu auxílio. E então o anjo do Senhor conseguiu chegar até a presença de Daniel e lhe entregar uma mensagem que não apenas era um consolo e um fortalecimento para Daniel, mas também para o próprio povo de Deus. A mensagem entregue pelo anjo do Senhor falava acerca de coisas futuras. E não apenas acerca do povo de Deus que havia voltado, mas coisas ainda que estavam relacionadas ao fim dos tempos. O anjo, no capítulo 11, então, traz detalhes, minúcias da história, revelando que Deus é o Deus que escreveu a história e que esse Deus conhece a história em detalhes. Nós vimos isso aqui na nossa última exposição. E no capítulo 11, então, ele fala dos conflitos entre a Pérsia e a Grécia. Um grande rei rico e poderoso se levantará, o quarto, na Pérsia, investirá contra a Grécia, porém será derrotado por
o que a história reconhece como Alexandre o Grande, um jovem guerreiro, rei, que conquista o mundo daqueles dias e que morre muito cedo, deixando o seu reino, então, para 4 dos seus generais. A partir do versículo 20 do capítulo 11, o anjo, então, se concentra até o versículo 20 nos conflitos que existiriam entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, o Egito; o reino do norte, a Síria. O reino do sul seria governado pela dinastia dos Ptolomeus. E o reino do norte, ou melhor dizendo, o reino do sul, os egípcios seriam governados pelos Ptolomeus; o reino do norte, os sírios, seriam governados pelos Seleucidas. No meio desses dois conflitos estaria o povo de Deus. O povo de Deus está exatamente no centro deste conflito que existe entre o sul e o norte. E é por isso, então, que o anjo do Senhor, ele detalha essa história. Ele traz a história com riquezas de detalhes, coisas que aconteceriam muitos anos depois. O anjo, então, revela. Mas o anjo traz a figura de um último rei entre os Seleucidas, o rei Antíoco Epifânio, que vai do versículo 21 até o versículo 45, demonstrando que este rei traria grande sofrimento para o povo de Deus. Ele perseguiria o povo do Senhor, ele profanaria o templo de Deus, ele impediria o povo de adorar no templo e corromperia muitos do povo de Deus, aqueles que eram infiéis à aliança do Senhor. Porém, este último rei, ele não apenas seria um homem vil, um homem mau, mas ele também seria o protótipo de um homem vil que ainda se levantará na nossa história, que a Bíblia conhece, ou a Bíblia chama de o anticristo, ou o homem da perdição, o filho da perdição, ou o homem da iniquidade. Portanto, o capítulo 11, diante de todo esse conflito, de toda essa história que é tão dura de oposição, ele então é um encorajamento para a nossa alma. Foi um encorajamento para o coração daquele velho aquele senhor com 86 anos, já idoso, que chegou muito jovem, que agora é um idoso, mas que mantinha a sua fidelidade na presença do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, desde já. Nesta vida, você vai sofrer. Nesta vida, você vai sofrer. A vida que temos neste plano é marcada por lutas, por tribulações, por batalhas. O seu corpo frágil revela exatamente que você é um homem, que você é uma mulher de conflitos. As enfermidades que temos, os lutos que passamos, as oposições que enfrentamos, as mais diversas batalhas desta vida demonstram que aqui, neste plano, a vida será marcada por luta, dor e sofrimento. E eu digo mais para você: se você espera uma situação melhor, eu quero dizer para você que a Bíblia não traz essa expectativa de melhoras. O mundo irá de mal a pior, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E eu acrescento algo mais, que não apenas esse mundo será marcado por tribulações, mas a história do povo de Deus será marcada por um conflito e uma tribulação ainda muito maior do que toda tribulação que experimentamos até aqui e que já foi experimentada pelo povo de Deus na história.
Mas eu quero dizer para você que em meio a toda essa tribulação, Deus nos traz encorajamentos. Porque o Deus que escreveu a história conhece em detalhes o fim da história. Ele escreveu a última página. E a última página da história foi lida aqui nesta liturgia, no livro do Apocalipse, capítulo 22. Portanto, nesta noite, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: incentivos divinos para persistirmos até o fim. Incentivos divinos ou encorajamentos divinos para persistirmos até o fim. Por que devemos persistir até o fim? Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, nós seremos salvos. Em primeiro lugar, nós seremos salvos. Este é o primeiro encorajamento que nós temos a partir desta passagem bíblica, do versículo 1 até o versículo 4. Perceba que o versículo 4, ele é uma conclusão desta sessão. Ela pega do versículo 2 do capítulo 11 até o versículo 3 do capítulo 12. Porque de 1 a 3 do 12 é exatamente uma palavra de consolo e de encorajamento para o povo de Deus. Perceba que o texto diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Em que tempo? Exatamente no tempo do fim, que está registrado lá no versículo 40. No tempo do fim, o que vai acontecer? Acontecerá uma grande tribulação, meus irmãos. É o que o texto nos fala aí. Haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. É um tempo de grande tribulação que abaterá sobre a terra, sobre o povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele fala algo assim, em Mateus, no capítulo 24, versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Fujam para os montes. Ai daquelas que estiverem grávidas, e daquelas que amamentam naquele dia, versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Veja que Daniel está falando de coisas que aconteceriam historicamente por Antíoco Epifânio, mas ele está falando de um tempo que será confirmado pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus está falando, olha, é um tempo que não há nenhum precedente na história, não existe nada que se assemelha a o que essa tribulação causará sobre a sua igreja. É um tempo de grande tribulação. Mas sabe o que eu acho interessante aqui? Nós estamos acostumados a gostar e a apreciar os filmes de super-herói. Hoje na liturgia eu fiz questão, estava à tarde lendo o texto de Apocalipse, eu fiz questão de chamar o Mateus para perto de mim e ler em voz alta o texto de Apocalipse, para que ele tenha em mente que o grande e poderoso Rei, o grande e poderoso Senhor é Jesus Cristo. É Ele que adentra a história com o seu cavalo branco, como Apocalipse fala, e que da sua boca sai uma espada, e que com o seu exército, ele então trará o livramento para a sua igreja, para o seu povo. E um grande príncipe
se erguerá nesse dia para livrar a igreja do Senhor. O versículo 1 ainda diz: se levantará Miguel, o grande príncipe. No versículo 13 do 10, Miguel é um dos príncipes. No versículo 21 do 10, Miguel é o príncipe de Daniel. Mas no versículo 1 do 12, Daniel é o grande príncipe, o defensor. Em Judas 9, Miguel era o arcanjo. E em Apocalipse 12, 7 a 8, Miguel é um anjo poderoso que defende o povo de Deus. E que por meio dele, Deus nos dará grande libertação e grande vitória. Em meio a toda essa tribulação que será imposta sobre a igreja, e não sobre o mundo, porque tem quem diga que a tribulação será sobre o mundo e não sobre a igreja. Mas essa tribulação abaterá sobre a igreja e não sobre o mundo. Mas nesse dia, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, ele guerreará pelo povo de Deus. Então, a Bíblia, meus irmãos, é clara em revelar que naquele tempo todas as hostes malignas terão liberdade de agir contra a igreja de Cristo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Veja que aqui nós temos uma referência belíssima ao livro de Apocalipse, que lemos também aqui há pouco, com o nosso irmão, o presbítero Beto. E a passagem deixa claro que só serão salvos aqueles que foram achados inscritos. Por exemplo, livros serão abertos no grande dia do julgamento de Deus. Apocalipse, no capítulo 20, fala sobre isso. Capítulo 20, versículo 11: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ainda no capítulo 21, versículo 27, diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Nós poderíamos ler aqui vários outros textos, inclusive ainda no livro de Apocalipse, que diz que a besta do mar, que é uma referência ao anticristo, ela agirá de forma tão tenebrosa e terrível, perseguirá de forma tão ferrenha a igreja do Senhor, que muitos adorarão a besta. Mas aquele que foi inscrito no livro do Cordeiro, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, não adorará a besta. Não adorará a besta. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ao controlar a euforia do coração dos seus discípulos que regressaram da sua obra missionária, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem à nossa autoridade. E Jesus então disse para eles: alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Tantas pessoas valorizam seus títulos, tantas pessoas valorizam as suas posses, os seus recursos, tantas pessoas valorizam o seu nome, mas naquele dia, suas posses, seus títulos, naquele dia o seu nome, a fama que você tem, isso não valerá nada diante do juízo de Deus. O que valerá é se o seu nome estará escrito.
Como diz o poeta Estênio Márcios, se o seu nome está escrito com letras vermelhas, num livro antigo escrito antes da fundação do mundo, cuja constatação do anjo é verdade, está aqui e está escrito perdoado. Se o seu nome estiver lá, é isso que de fato trará alegria, glória, louvor para o seu coração. O texto diz também que naqueles dias, aqueles que dormem no pó, e aqui é uma referência ao corpo que está no túmulo, não quer dizer que a pessoa está cochilando, né, quando ela morre, mas é uma referência ao corpo que está no túmulo, porque o espírito está com Deus, desfrutando da presença dele. Ele fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Desta forma, o homem só tem dois destinos: ou ele está destinado à vida eterna, ou ele está destinado à vergonha e o horror eterno. Você está destinado para quê? Suas obras revelam exatamente o quê? Elas testificam de quê? Meus irmãos, não existe nada mais precioso e mais consolador do que termos os nossos nomes arrolados nos céus e do que termos a consciência do destino eterno. Ele diz também no versículo 3 que é um resultado da salvação, não só a ressurreição, mas também ele diz aí que nós brilharemos, resplandeceremos como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Aqui nós temos uma referência ao que os sábios fizeram lá atrás. Mesmo em meio à perseguição, eles brilharam na justiça, eles ensinaram, eles pregaram e eles falaram da lei do Senhor, mesmo quando Antíoco Epifânio estava insistentemente perseguindo a igreja do Senhor. O que nós temos aqui é o que o Senhor Jesus fala em Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Meus irmãos, ele encerra esta porção dizendo: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. A ideia aqui é que quando uma pessoa ela concluía uma obra, esta obra ela era fechada e selada, e ela era posta uma cópia na biblioteca e uma outra cópia era entregue nas mãos das pessoas para que elas pudessem ler. A que estivesse na biblioteca, ela serviria para a pesquisa, para a sua preservação e futuras pesquisas. A geração vindoura poderia ler aquilo que havia sido escrito e disponibilizado para o exame dos estudiosos. O que o anjo está dizendo não é: oculta o que você fez, Daniel, oculta o que você escreveu, mas disponibiliza a revelação para que ela seja esquadrinhada e para que o saber acerca de Deus seja então ampliado. Meus irmãos, esse é um encorajamento para nós, a certeza de que nós seremos livres. Você está sofrendo, você passa por lutas nesta vida, você passa por tribulações. O que a palavra de Deus garante para nós é: nós venceremos, nós seremos salvos, nós seremos libertos. O mal, por mais intenso e forte, ele não vencerá, ele não derrotará a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas um outro encorajamento que nós temos aqui, e nós podemos perceber isso a partir de duas perguntas, é que nós seremos recompensados. Não apenas seremos salvos, como também seremos recompensados. Isso nós podemos ver do 5 ao 13. Veja: então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Veja que coisa interessante. Daniel
estava conversando com um anjo glorioso que gerou tremores no seu coração. E agora Daniel, ele não só contempla aquele anjo magnífico, como dois anjos aparecem ali no desfecho dessa história. Um estava de um lado da margem do rio, o outro estava do outro lado da margem do rio Tigre. Mas no centro, sobre as águas, flutuando, estava o anjo glorioso de Deus, majestoso, com seus olhos brilhantes, com as suas vestes de linho. E um dos anjos, então, pergunta para o anjo do Senhor, versículo 6, um deles faz a seguinte pergunta: quando se cumprirão estas maravilhas? Quando se cumprirão essas maravilhas? Quais maravilhas? Ele está falando aqui de tudo isso que nós temos no versículo 36 até o versículo 3 do capítulo 12. Estas maravilhas se referem ao surgimento do anticristo, à tribulação que vai abater sobre o povo de Deus, a vitória do povo a partir de Miguel, também a ressurreição, também os salvos que estariam com seus nomes inscritos no livro da vida, e o resplendor dos justos, daqueles que em meio às tribulações, eles trabalharam, eles pregaram, eles anunciaram o evangelho. E aqui nós temos um incentivo para que, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio ao não das nações, a igreja tem que pregar o evangelho. A igreja tem que anunciar o evangelho de Cristo, porque é vontade de Deus. E aqueles que trabalham e que anunciam o evangelho, mesmo em meio à oposição, o que a palavra está dizendo é que eles vão brilhar como o sol. As estrelas poderão perder o seu brilho, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, mas os justos resplandecerão. Muitos estão à procura de holofotes, de fama, que se esvai nesta vida, de uma glória que murcha nesta vida, mas o Senhor Jesus Cristo está falando de uma glória que não desvanece, que não murcha e que não perde o seu brilho. Mas quando tudo isso vai acontecer? O anjo, então, faz aqui um gesto solene, quando ele diz, quando o texto diz que o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda. Então, levantar uma das mãos era um ato de juramento sério, mas o levantar a mão direita e a sua mão esquerda era um ato solene na presença de Deus. Era um ato de extremo respeito diante do Senhor. É uma ênfase à solenidade e à resposta fidedigna que o anjo então daria àquele outro anjo que estava perguntando quando será tudo isso. E a resposta é um mistério para nós. Quando ele diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso já havia sido dito lá no capítulo 7, versículo 25, quando fomos informados de que o anticristo magoará os santos do Altíssimo. Mas o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Você sabe qual é um tempo perfeito na Bíblia? Um tempo perfeito na Bíblia é o número 7. Quando se fala no 7 dias da criação, por exemplo, fala de uma obra completa. Começou no primeiro dia, terminou no 7º dia. É uma obra completa de Deus. É um número perfeito. Então, o 7 é um número que simboliza perfeição, completude. Mas aqui nós temos um número que é a metade de 7. 3,5 é metade de 7. O que então o anjo estaria falando aqui?
o anjo estaria dizendo que aquilo que a igreja vai enfrentar não é uma coisa completa de sofrimento, onde ela será totalmente arruinada, totalmente aniquilada e destruída. Não é isso que o anjo está falando. O anjo está dizendo que este período denota um tempo relativamente curto, um curto período de perseguição. Ou seja, a igreja vai sofrer? Vai. Mas esse tempo será curto. Sabe qual é a mensagem que nós temos aqui? A mensagem que nós temos aqui é que por mais que você sofra nesta vida, um dia esse sofrimento vai acabar. Por maior que seja o seu sofrimento, maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua angústia, esse tempo não durará a vida toda. Por mais que você seja tentada ou tentado, por mais que você seja provado pelo fogo, a negar, a se distanciar, a se afastar de Deus, isso não durará a vida toda. Porque não existe tentação sobre-humana, não existe tentação que vai além das suas forças. Deus dará um escape para você, porque tudo tem um tempo limitado, um tempo estabelecido por Deus. Deus não pré-ordenou um sofrimento que durasse a eternidade para os santos, mas Ele estabeleceu limites para o seu sofrimento. Ele estabeleceu limites para a sua angústia. E é o que o anjo do Senhor está então aqui revelando para Daniel através desse anjo. Meus irmãos, a libertação vem no momento mais improvável da nossa vida. Então, quando todos os recursos se esgotam, Deus intervém para demonstrar o seu poder. O homem tenta revelar isso de alguma forma nas suas ficções. Quando a pessoa está ali quase esmorecendo, sem força, de repente aparece uma solução, um super-herói, um antídoto ou um renovar das forças para que aquela pessoa seja então vitoriosa sobre as suas tribulações. O que a palavra de Deus está dizendo é que a libertação do Senhor virá no momento quando as suas forças aparentemente estiverem se esgotando. Deus aparecerá e destruirá o poder do anticristo e o matará com o poder da sua palavra. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo significa 3 tempos, 3 tempos e meio ali, revelando que não é um tempo perfeito, que não é um tempo completo. O texto continua aí, meus irmãos, que diz assim: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, aqui, não pense que a tribulação virá quando a igreja estiver no seu auge. Jesus não voltará quando a igreja estiver no auge. Jesus voltará quando o poder do maligno estiver no seu topo, quando ele estiver mais forte e a igreja mais fraca. Quando praticamente a igreja estiver sendo aniquilada, então o Senhor aparecerá para libertá-la e salvá-la. Entretanto, isso não foi entendido por Daniel. Veja aí, ele faz uma pergunta muito parecida com a primeira. Ele tenta entender como isso vai acontecer. Versículo 8. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim. Olha que parece que o anjo, ele dá uma resposta dura para Daniel, porque nem tudo, meus irmãos, é para ser entendido. O que Deus está
revelando não é para a satisfação da nossa curiosidade intelectual. Nós não precisamos saber de detalhes. Nós não precisamos conhecer as minúcias, porque nem tudo que é revelado pode ser compreendido. E uma dessas coisas é exatamente o que nós temos aqui. Os estudiosos quebram a cabeça para entender o que significa um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A melhor explicação é aqui, falamos aqui, tanto de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, como também uma referência aos números 1.290 dias e 1.335 dias. Nós não sabemos entender, nós não temos uma palavra clara acerca sobre isso, nem nós temos, e nem outros estudiosos têm. Nós podemos nos aproximar e tentar compreender. E por isso, então, o anjo está dizendo, olha, Daniel, segue a tua vida. O que ele quer dizer com isso? Continua, Daniel, a tua jornada. Continua, persista. O anjo está dizendo que a perseguição, ela vai acontecer, mas ela não vai triunfar sobre a igreja de Deus. A perseguição, ela vai acontecer, mas ela servirá a um propósito. E qual é o propósito dessa perseguição? O propósito dessa perseguição é exatamente a purificação da igreja do Senhor. A igreja não será destruída, mas ela será purificada. Quantas vezes você restabelece comunhão com Deus a partir do sofrimento? Quantas vezes Deus se utiliza exatamente da dor para purificar pessoas, para converter pessoas, para trazer a mudança de pais, de filhos, de mães? Deus se vale da dor e do sofrimento para que as pessoas compreendam que elas são fracas, são frágeis, e que sem Deus elas não são absolutamente nada. A perseguição, ela não destruirá a igreja de Cristo, mas ela servirá ao propósito de purificá-la, É por isso que Daniel deveria seguir a sua vida. Daniel deveria continuar a sua jornada. As palavras estavam encerradas, as palavras estavam seladas. Deus havia dado o conhecimento, Deus havia falado acerca da história, mas Daniel deveria seguir a sua jornada. É o que nós devemos fazer nesta vida. Conhecendo o fim dos tempos, nós devemos nos preparar, nós devemos persistir agora. Esse é o momento para você persistir. Esse não é o momento para você brincar com a sua fé. Esse não é o momento para você brincar de ser crente. Esse é o momento para você tomar uma decisão firme e séria. Porque se você não se decide agora, você não vai se decidir na tribulação. Se você não serve a Deus com integridade agora, você vai ter dificuldade para confessá-lo na tribulação. O que pode acontecer nesta vida com você, ou o que pode acontecer no futuro. Mas você deve se decidir a persistir, a caminhar com fé, agora e neste momento. A perseguição, ela purificará a igreja, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas a perseguição, ela também revelará a impiedade do coração humano. A impiedade do coração humano. Veja que no versículo 10 diz, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sabe o que o texto está dizendo? É que quanto mais o tempo passa, aqueles que são perversos permanecerão na sua perversidade. Continue o ímpio fazendo coisas ímpias, continue o justo fazendo coisas justas, e continue os santos a santificar-se. É o que fala o livro de Apocalipse. Que nesta vida, enquanto nós caminhamos rumo ao dia glorioso, aqueles que são santos se santificarão, mas aqueles que são ímpios permanecerão ímpios, e continuará a crescer a iniquidade, continuará a crescer a perversidade.
Nós colocamos muita esperança em homens, irmãos, na política. É o político tal que vai mudar a história, é o salvador. A gente escuta aí cada coisa nessas propagandas políticas que dá até um arrepio de falar que político vai salvar o Brasil, que vai salvar você. Político não salva você, querido irmão. Por melhor que ele seja, por mais que ele esteja afinado com os seus pensamentos, com as suas ideias, com a sua filosofia, por mais que eles estejam afinados, eles não poderão fazer absolutamente nada por você. O único que pode foi quem entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi quem morreu e quem garantiu a nossa salvação. A igreja continuará a se purificar, mas aqueles que são nominais dentro da igreja, esses adorarão a besta, esses abandonarão a sua fé, esses trairão seus irmãos, esses vão rejeitar a verdade de Deus. Você conhece o seu coração, você conhece a sua vida, você sabe se você tem uma fé robusta, você sabe se você tem uma vida intensa na igreja. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão apenas de nome? Olha, o nosso hall de membros, nós temos membros que estão lá, estão arrolados, mas que não fazem parte da igreja. Muitas pessoas, ou algumas pessoas que estão no hall, fazem parte do hall, mas não são verdadeiros crentes. Não são pessoas intensas e firmes na igreja. E se você vai para as igrejas maiores, você vai ter isso aí com muito mais recheio. De pessoas que estão, mas não estão. De pessoas que fazem parte, mas não fazem parte. Porque a sua prática, a sua vida, revela exatamente o oposto de que elas dizem ser, mas elas não são. São crentes nominais. E pode ter certeza, quando a pressão vier, elas preferirão ficar do lado que não lhes implicará num sofrimento, num rechaçamento. Elas vão optar por uma vida mais tranquila. Mas os crentes, os servos, serão purificados, serão talhados, serão burilados pelo Senhor, mas o perverso, ele continuará na sua perversidade, mesmo aqueles que estão dentro da igreja, mesmo o joio que está entre nós, porque o trigo, ele vai resplandecer como a luz do sol, é o que a palavra de Deus nos garante. O texto continua aí para o seu encerramento e diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Meus irmãos, o 1290 dias é um número aproximado a 3 anos e meio, um pouco mais, 3 anos e meio. 3 anos e meio, nós teríamos aqui, fazendo uma soma de 12 meses de 30 dias, daria em torno aí de 1260 dias. Nós temos um pouco mais aqui nesta passagem. Como o nosso contexto ainda é o contexto de Antíoco Epifânio, talvez alguns estudiosos entendem que talvez os 1260 dias seja uma referência aos 3 anos que o templo ficou sem purificação. Os 3 anos em que a perseguição ela foi mais intensa entre os judeus. E o texto aí no versículo 11 fala exatamente de quando foi tirado e posta a abominação desoladora, que foi o quê? Foi o interrompimento do sacrifício diário e a estátua de Zeus, que foi erguida no templo do Senhor, e sangue de porco que foi, sacrifícios suínos que foram feitos, e o sangue que foi borrifado das coisas de Deus. Esta foi a abominação desoladora posta por Antíoco Epifânio, que durou aí em média quase 3 anos. O que é possível entender é a mesma coisa acerca de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que o texto não está falando de um tempo completo. Deus conhece o tempo. Deus sabe o tempo do sofrimento, o tempo da dor. E quando esse tempo se tornar mais duro, mais difícil, o que a igreja tem que fazer? Ela tem que perseverar por mais 45 dias.
Por mais 45 dias. Se você ler Apocalipse, você vai ver números parecidos com esses. Números que falam de quase 3 anos e meio, nos dando exatamente essa ideia de que a perseguição será um tempo estabelecido por Deus, não um tempo completo. E quando o tempo for mais duro, mais difícil que a igreja tem que fazer, ela tem que persistir, porque ela será bem-aventurada se ela resistir até os 1335 dias. Em outras palavras, seja fiel, seja firme, mantenha-se sólido na sua fé, mantenha-se firme nas suas convicções, não ceda, não esmoreça, seja encorajado. Por quê? Porque haverá recompensa. Haverá recompensa da parte de Deus. Qual é a recompensa? Nós seremos purificados, nós seremos embranquecidos, nós seremos provados, mas venceremos. Nos dias finais, o ímpio talvez não entenderá o que estará acontecendo, mas nós saberemos. Os justos naqueles dias, em meio a toda a tribulação, imagina que coisa linda. Eles vão ler o capítulo 12 de Daniel e eles vão entender o que está acontecendo. Porque é isso que o texto está dizendo, os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Portanto, esta passagem se encerra. O anjo está dizendo, Daniel, você não precisa conhecer em detalhes tudo. Você já sabe o fim da história. Tudo isso vai acontecer no tempo do fim. Mas o que você deve fazer? Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que coisa gloriosa, meus irmãos. É um senhor de 86 anos, que chegou jovem, foi fiel na sua adolescência, manteve-se fiel na sua vida idosa. E agora, o que o anjo está dizendo, segue a tua vida, Daniel, continua firme, persevera, siga o Senhor. Você vai morrer, mas você vai se levantar para receber a sua coroa. Meu irmão, segue a tua vida, tome a tua cruz, siga Jesus. Entenda que a vida não vai ser fácil, você vai morrer, mas a palavra de Deus garante uma coisa, você vai se levantar para receber a tua herança. Herança não que você conquistou, mas a herança que Cristo, na cruz do Calvário, garantiu por você. Tome a sua cruz e siga a Jesus. A vida cristã não é fácil, mas você deve persistir. Portanto, eu pergunto a você, você tem persistido? Você tem sido fiel? Você tem sido sábio? Você tem resplandecido agora? Você tem falado de Jesus agora? Você tem orado agora? Você tem lido a palavra agora? Você tem se debruçado na palavra com os teus filhos? Você tem se debruçado você mesmo na palavra? Você tem amado o culto ao Senhor? Você tem amado o trabalho ao Senhor? Se você ama tudo isso, você vai resplandecer muito mais quando a recompensa vier. Quando Cristo voltar, Ele nos fará resplandecer eternamente. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos capacite mais e mais. Portanto, sigamos até o fim, irmãos, sejamos encorajados, sigamos até o fim, cientes de que seremos salvos e cientes de que receberemos do Senhor a herança.